gente, tudo bom com vocês? Bom, meu grupo ficou para falar sobre a imunodeficiência secundária, que também é conhecida por imunodeficiência adquirida. Meu grupo engloba eu, Ana Paula, Tatiane Marcolino, Antônio Fernando, Bárbara e Ana Clara. A imunodeficiência é a incapacidade ou inabilidade do nosso sistema imune responder a determinados tipos de doenças e agentes de malignidade. A imunodeficiência secundária, também conhecida como imunodeficiência adquirida, apresenta multicausalidade. Dentre estas, eu posso falar que os fatores ambientais contribuem para o surgimento das doenças, o envelhecimento intrínseco também pode ser um fator, doenças pré-existentes, como o diabetes, infecções virais, entre elas o HIV, a malária, o sarampo, a hanseníase. Além disso, quadros de desnutrição os quadros de desnutrição são os fatores que predispõem também ao surgimento da doença. Além disso, fatores como imunossupressão são bastante discutidos durante a patogenia desse acometimento, visto que a introdução de fármacos citotóxicos, corticosteroides e, além disso, tratamentos com radioterapia contribuem para o desencadeamento da doença. Foi visto também que pacientes que apresentam doenças graves, como aqueles que estão em terapia em processos de câncer, como também câncer de medula óssea e câncer de células sanguíneas, eles apresentam maior predisposição para o desenvolvimento dessa doença. Como também eu posso dizer que a ausência, a escassez no nosso organismo de ferro, selênio e zinco também podem ser fatores que podem determinar uma condição patogênica. E também a imunodeficiência vai ser marcada por a supressão e a ausência e a deficiência de inúmeras células importantes no nosso organismo do sistema imune. Dentre elas, vai afetar o funcionamento de algumas interleucinas, dos linfócitos e também de outras células que são fundamentais para o bom funcionamento do nosso estado geral. Vou falar um pouquinho sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é popularmente conhecido como AIDS. O AIDS, em 2008, matou 25 milhões de pessoas. Fui procurar sobre dados recentes e vi que em 2017, cerca de 940 mil pessoas morreram em decorrência dessa doença e houve 1,8 milhões de pessoas infectadas só no ano de 2017. Se formos levar para dados estatísticos, vamos ver que são 5 mil pessoas infectadas por dia. Atualmente, há cerca de 36,9 milhões de pessoas que são contaminadas pelo vírus da AIDS. O epicentro da doença localiza-se na África subsaariana, onde cerca de 2/3 dos casos de AIDS em todo o mundo estão restritos lá. Então, a AIDS ela foi primeiramente descrita em 1981, foi quando ocorreu o primeiro diagnóstico. Até então acreditava-se que a AIDS era causada por um vírus de origem desconhecida, mas que poderia ser transmitido através de líquidos corporais. E foi tão somente em 1983 que o vírus do HIV ele pôde ser isolado e identificado. Dados também comprovam que o AIDS ele está tendo uma face cada vez mais feminina. Cerca de 50% dos casos de AIDS são pertencentes à classe feminina em meninas acima de 16 anos. E também estudos apontam que existem dois tipos do vírus do HIV. Tem o HIV-1 e o HIV-2. O HIV-2 ele é menos virulento, mas ele se difere do HIV-1 em termos de origem e em termos também genômicos em relação à distribuição molecular. O HIV-1 ele teve origem na África e logo com pouco tempo ele se disseminou por todo o mundo, enquanto que o HIV-2 ele é mais presente no oeste da África. Dados comprovam que a AIDS é uma evolução do vírus da imunodeficiência símia, conhecido como CIV. Como, por exemplo, o HIV-1 ele vai ser uma evolução do vírus CIV de um tipo CPZ, que possivelmente ele deu origem ao HIV do tipo 1. Além disso, o HIV do tipo 1 ele é dividido em 4 grupos: grupo M, grupo N, grupo O e grupo P. Mas foi o tipo de HIV-1 do tipo M que se disseminou por todo o mundo e é o tipo que mais atinge a população. Esse tipo de HIV-M ainda pode ser subdividido
em 8 categorias, que estas vão de categoria A até categoria K, é uma subclassificação. Enquanto que o HIV do tipo 2, ele se subdivide em 8 tipos, mas ele não é tão presente no cotidiano e dessa forma ele é pouco discutido. E também se observa que o HIV ele foi primeiramente descrito em chimpanzés e cada tipo de HIV ele tem uma zoonose diferente. Acreditou-se que a rápida disseminação do vírus ocorreu por alguns fatores, devido a questões socioeconômicas, questões sociais e questões comportamentais, em que as pessoas, com a evolução, começaram a adquirir também menores hábitos de higiene e também de acordo com as relações sexuais desprotegidas. O HIV, a partir do momento em que uma pessoa é infectada, de imediato ele já não vai evoluir para um problema de AIDS. Depende muito da condição do sistema imune de cada pessoa e vale lembrar também que a janela terapêutica varia em torno de 30 dias. Também é importante lembrar que o HIV ele vai afetar principalmente as células T do tipo CD4. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre a evolução clínica da doença, da infecção AIDS. E basicamente tudo se inicia quando o indivíduo ele entra em contato com fluidos corpóreos de um indivíduo contaminado pelo vírus do HIV. O vírus do HIV ele pode ser encontrado em suas partículas virais livres e células infectadas do sêmen, fluidos vaginais e do leite materno. Existem alguns meios de transmissão desse vírus e hoje o mais comum é pelo ato sexual sem o uso de preservativos. Também pode ser transmitido pelo compartilhamento de pérfuros e cortantes, por exemplo, indivíduos que fazem uso de droga intravenoso, que compartilham esse material com outras pessoas. O vírus também ele pode ser transmitido de mãe para o filho, durante o período gestacional, o parto e até mesmo a amamentação. Por isso é importante a mãe fazer todo o acompanhamento médico necessário para uma gestante, para poder dar essa segurança ao filho, porque algumas mães que não fazem esse acompanhamento, elas podem ser portadoras do vírus HIV e podem acabar transmitindo para o filho sem saber disso. Na África, 25% da transmissão pelo HIV ela é perinatal e essa transmissão ela pode ser significativamente reduzida com a terapia antirretroviral materna. De 2 a 8 semanas, 80% das pessoas infectadas elas passam por uma viremia aguda. E essa viremia aguda ela apresenta sintomas bem semelhantes a de uma gripe. O indivíduo ele pode apresentar febre alta, dores de garganta, cefaleia e inchaço nos linfonodos. Esse quadro ele é denominado uma síndrome retroviral aguda e os seus sintomas são cessados espontaneamente de 1 a 4 semanas. No início dessa fase aguda, é como que acontecesse uma explosão de replicação desses vírus em células TCD4 intestinais e uma redução das TCD4 circulante. Então, o indivíduo ele começa a ter uma resposta dos seus linfócitos TCD8 HIV específicos para que aconteça a apoptose dessas células infectadas, seguindo de uma produção de anticorpo de HIV específico. Por isso que os TCD8 eles são tão importantes nessa fase inicial, porque eles vão ter esse poder de tentar matar essas células infectadas. Depois de toda essa replicação viral, o vírus ele atinge um pico, e depois desse pico ele vem a cair quando as TCD4 elas ressurgem. Só que aí as TCD4 elas já ressurgem em uma quantidade abaixo do normal, que é de 800 células por ml, quanto deveria ser de 1.200 células por ml. Após a fase primária, segue-se um período de latência, que ele pode ser assintomático ou pode ter poucos sintomas. O vírus ele continua se multiplicando, entretanto, os linfócitos TCD4 vão reduzindo cada vez mais e, além disso, perdendo sua função. Ele já não trabalha como antes. Os indivíduos que têm o HIV, eles desenvolvem AIDS com o passar do tempo e o período assintomático para desenvolver a AIDS é de
2 a 15 anos. Então, quando o indivíduo ele já está, de fato, com AIDS, é quando o seu organismo ele já está com a imunidade totalmente afetada, os linfócitos já não trabalham como antes, o número de linfócitos já é pouco demais e qualquer infecçãozinha vem a ser um problema enorme para esse indivíduo, porque ele não tem todos os mecanismos necessários para combater esse vírusinho simples, e aí qualquer infecçãozinha simples, ela vem a se tornar um problema maior na vida de quem é portador desse vírus, levando até o paciente a óbito. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês um desenho que eu fiz do HIV-1 e falar um pouquinho bem rápido da estrutura dele para vocês. Ele tem aqui, ó, sua membrana lipídica, aí ele é um vírus envelopado. Essa partezinha aqui, ó, é o envelope proteico da GP41. Essa partezinha aqui, ó, como se fosse essa cabecinha, é a envelope proteica GP120. Aí, essa partezinha amarela aqui, ó, é a proteína matriz P17, que engloba essa partezinha vermelha aqui que vocês podem ver, que é a cápsula proteica P24. E dentro da cápsula proteica P24 é que nós encontramos as duas fitas de RNA, e essas bolinhas aqui cinza representam a enzima transcriptase. Elas representam a enzima transcriptase reversa, que é a que vai ser responsável por pegar essa fitinha de RNA e transformar ela em DNA, para assim o vírus ele poder se incorporar nas células saudáveis. É basicamente assim, resumindo tudo. O vírus vem, entra na célula, aí a transcriptase reversa pega lá o RNA, que está com todas as informações virais, transforma ele em um DNA, e o vírus meio que se esconde no DNA das nossas células saudáveis. É dessa maneira que acontece todo o processo dessa infecção viral. Olá, boa noite. Meu nome é Bárbara e eu vou dar continuidade à apresentação dos trabalhos. Então, eu vou falar um pouco agora sobre a entrada viral. Então, como é que o vírus infecta o organismo humano? A partir do momento que a gente tem contato com o vírus, a primeira célula a ser infectada é as células T. E o vírus é composto por um envoltório tridimensional, composto pelo grupamento GP120 e a proteína transmembrana, a GP41. Então, o primeiro evento de ligação ocorre quando o HIV eles infecta as células T-alvo. E não só infecta as células T, elas infectam também todas as células que expressam o CD4, que são os linfócitos T, os macrófagos e as células dendríticas. Então, a partir do momento que o nosso organismo está infectado, começa a haver uma liberação de quimiocinas por quimioatração, que é a CCR5 e a XRCR4. Então, para que fique mais claro de como o vírus infecta o organismo humano, eu vou reproduzir esse vídeo. Faz parte do sistema circulatório. Uma visão mais próxima de matéria mostra muitos glóbulos vermelhos e alguns vírus da imunodeficiência humana, HIV. O HIV tem um envelope esférico com muitas projeções de glicoproteína, que ajudam no processo de ligação. Então, aqui a gente já consegue observar os trímeros formados de glicoproteína e o vírus dentro do organismo humano. Ele apresenta uma bicamada lipoproteica, citoplasma e um núcleo capsídeo. O núcleo consiste em fitas de RNA e enzimas. O HIV é o agente causador da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Quando o HIV se desloca pela corrente sanguínea, entra em contato com células T, TH. Então, a partir do momento que o vírus já está contaminando o nosso organismo, a gente consegue observar que ele vai logo em busca das células T, que é as células que eles têm mais afinidade. Auxiliares. Olhando de... E também não só ela, né? As células dendríticas, os macrófagos. Perto uma célula T auxiliar, vemos que sua superfície tem inúmeros receptores glicoproteicos. Há dois tipos desses receptores, o receptor CD4
e o correceptor ou receptor secundário, chamado receptor CCR5. Os receptores CD4 se fixam às proteínas flexíveis. Então, o CD4 vai se ligar aqui à glicoproteína, o GP120, e logo depois o vírus entrará dentro da célula. Da superfície do HIV e as encaixam no correceptor. Essa ligação leva à fusão do vírus com a membrana e assim o vírus infecta a célula TH. Tal infecção faz... Então, a partir do momento que o vírus já está dentro da célula, vai começar a ocorrer o evento da transcrição, depois em seguida a replicação, o brotamento e entre outros. Então, a partir do momento que nosso organismo já está infectado com o vírus, começa a ocorrer a transcrição viral, que ocorre da seguinte maneira. O RNA bifilamentar converte o genoma do RNA em cDNA bifilamentar do genoma viral. E também, então, após a transcrição reversa, o vírus vai continuar tendo as mesmas características, exceto pela substituição do cDNA recém-sintetizado. Então, a interação que ocorre entre o cDNA e esses linfócitos T e algumas proteínas também existentes no linfócito T, surge o provírus, que ele serve como molde para replicação e para transcrição. Bom, então, nessa imagem aqui, a gente consegue observar todas as etapas sofridas quando o vírus infecta o organismo humano. Então, aqui a gente consegue observar a ligação realizada entre a glicoproteína, o GP, com o receptor CD4, a fim de entrar dentro da célula humana. Então, nesse segundo momento aqui, a gente consegue já observar um momento de transcrição, que é um momento onde as fitas de RNA existentes no vírus irão se transformar em fitas de DNA para formar o provírus. Então, no momento da formação do provírus, na replicação, ele irá se juntar a algumas proteínas, e entre elas a proteína P6, que ela irá se ligar ao provírus a fim de formar o core viral. Então, quando esse core viral está formado, ele migra para a membrana plasmática a fim de realizar brotamentos. Então, nesse momento aqui, que ele irá gerar um novo vírus, o vírus sempre irá ficar dentro da célula infectante. Porque o vírus não é um vírus que se encontra de forma livre na corrente sanguínea. Então, sempre irá fazer esse ciclo nas células infectadas. Boa noite a todos. A parte que ficou para me apresentar para vocês foi imunodeficiência secundária, transmissão vaginal de HIV e estágios iniciais de infecção. Vou começar falando para vocês como é adquirida, como e por quem o HIV é adquirido. Atualmente, a maioria das infecções pelo HIV é adquirida por transmissão heterossexual, na maioria das vezes por mulheres mediante relação sexual vaginal. Por isso, o foco nos estudos foi em saber como essa transmissão ocorria. O modelo CIV-macaco. O modelo CIV-macaco foi muito importante nessa área. CIV é o vírus equivalente símil do vírus da imunodeficiência humana, HIV, já que depois da identificação da AIDS em humanos, infecções similares foram observadas em macacos rhesus, tornando-se conhecida como aidissímia. Sendo assim, para a realização dos estudos, os cientistas inseriram nele uma pequena parte do código CIV, que infecta os primatas da natureza, sendo um parente relativamente distante do patógeno causador da AIDS. Mecanismo de ação. O primeiro obstáculo encontrado pelo vírus
é a barreira mucosa. Que a barreira mucosa estando danificada, ela irá facilitar a passagem do mesmo. Doenças genitais ulcerativas, vaginose bacteriana ou o uso de alguns microbicidas podem causar dano a essa barreira. Barreira mucosa é a barreira composta por um tipo de epitélio celular que reveste o canal vaginal. Proteínas envolvidas. As células dendríticas, que podem atuar no transporte do vírus, expressam lectinas do tipo C, um tipo de domínio proteico de ligação a carboidratos de proteínas lectinas, que se ligam a polissacarídeos ricos em manose, expressos na proteína GP120, uma glicoproteína capaz de se ligar simultaneamente ao receptor de membrana CD4+, e ao CCR5 de linfócito T auxiliadores. Qual a diferença do HIV1 para o HIV2? Os dois têm a mesma ação no organismo humano, mas o HIV2 produz menos partículas virais que o HIV1. Tempo. Então, em um período que varia de um dia a uma semana, o vírus chega ao tecido linfóide, uma rica fonte de células TCD4+ ativadas, facilitando a proliferação no organismo. Um tecido essencial é a lâmina própria intestinal, que é rica em glândulas tubulosas e apresenta intensa vascularização. Bom, pessoal, agora eu vou explicar um pouco das imagens a seguir. Esta primeira imagem, ela mostra a sequência de eventos que ocorre com o vírus HIV, desde a sua entrada até o aumento da sua carga viral. Após a passagem do vírus pela barreira mucosa vaginal, um pequeno número de vírus busca infectar células do sistema de defesa TCD4. Os linfonodos são pequenos órgãos ligados ao sistema linfático que fazem parte do sistema de proteção. Por isso temos uma reunião de célula de defesa, facilitando a invasão e disseminação do vírus para o organismo, baço, encéfalo, fígado, pulmão. Esta outra imagem aqui é uma imagem de uma célula que, após invadida e utilizada para a multiplicação do vírus, além de invadida, ela é utilizada para a multiplicação do vírus, sofre rompimento, liberando mais partículas virais. Continuando as explicações das imagens a seguir. Nessa imagem aqui, diferenciação dos linfócitos TCD4. Ela nos mostra as células que podem ser originadas a partir das células dendríticas. Tudo vai depender do tipo de mediadores químicos que provocará a diferenciação, as células diferenciadas. Aqui, nós vamos ver uma imagem real de uma célula infectada com o vírus HIV. Nesta outra, a gente vê o mecanismo pelo qual o vírus utiliza para infectar os linfócitos TCD4. Após a ligação por meio de proteínas, o material genético do vírus
ele é implantado na célula, que recebe a informação para produzir mais partículas virais. Agora eu vou passar para vocês algumas curiosidades. A glicoproteína 120, ela está presente na camada mais externa do retrovírus do tipo VIH, vírus da imunodeficiência humana. E é graças a esta proteína que o vírus é capaz de fundir a membrana, a da célula T, iniciando a sequência de contaminação. Depois de atravessar a barreira, o vírus livre infecta células T-alvo, como as células TCD4+, macrófagos e células dendríticas na lâmina própria. Quanto maior a aglomeração de linfócito, maior será a disseminação viral. Até o momento da entrada, são poucos os vírus que precisam de um ambiente favorável para proliferação na mucosa. Pronto, pessoal. Essa foi a minha apresentação. Obrigado a todos. Vou falar um pouco sobre a terapia do HIV-1. Nos últimos anos, houve grande avanço na contenção da replicação viral e na desaceleração ou bloqueio do avanço para a AIDS. Existem muitos fármacos novos, onde muitas etapas do ciclo vital do vírus são alvo em potencial para esses fármacos. Atualmente, está em uso clínico 5 classes de fármacos voltadas para 4 etapas. A primeira classe de antirretrovirais oferecida foi a dos inibidores da transcrição reversa, do nucleotídeo e nucleosídeo. Esses análogos de nucleotídeo e nucleosídeo são incorporados ao filamento em crescimento do DNA viral, levando ao término da cadeia e à produção de vírus não infeccioso. A transcrição reversa também pode ser inibida por uma segunda classe de fármacos, que se ligam de modo alostérico a um local distante do sítio de ligação do substrato. Em vista do desenvolvimento relativamente rápido de resistência farmacológica contra o HIV, usados sozinhos, a inibição eficaz do HIV requer uma terapia de associação. A terapia antirretroviral costuma exigir a administração de associação de fármacos que operam por diferentes mecanismos. Nas 2 primeiras semanas de tratamento, a carga viral plasmática cai muito rápido, refletindo a inibição da produção de vírus pelas células infectadas e a rápida eliminação de vírus livres na circulação. Ao fim de 2 semanas, os níveis plasmáticos do vírus caem em mais de 95%, significando perda quase completa das células TCD4 infectadas. Ao aumento no número de células TCD4 saudáveis no sangue periférico, quando a replicação e infecção do vírus são controladas. Esse aumento ocorre devido à redistribuição de células de memória CD4 nos tecidos linfóides para a circulação. Ocorre também pela redução da ativação imune associada à distribuição de células TCDS+, por células infectadas e pelo surgimento de novas células T virgens no time. Agora eu vou falar um pouco sobre as vacinas contra o HIV. O método mais eficaz contra o HIV seria uma vacina, uma vacina eficiente. Porém, o desenvolvimento de uma vacina ainda tem obstáculos relacionados à variabilidade do vírus, a natureza das espículas do seu envoltório e a sua capacidade de se integrar ao cromossomo do hospedeiro. A maioria das vacinas virais parecem ser eficazes porque estimulam a infecção natural e produzem respostas de anticorpos neutralizantes. Os plasmócitos de longa duração da medula óssea secretam anticorpos neutralizantes, que são encontrados no soro e podem inativar partículas virais. Ao contato com o vírus, células B de memória
induzidas pela vacina secretam anticorpos neutralizantes, que no caso, esses anticorpos protegem contra o HIV. É necessário que esses anticorpos sejam ativados contra um amplo espectro de variantes do HIV. Esses anticorpos neutralizantes amplos, eles existem, porém ainda não foram encontrados nem desenvolvidos imunógenos que sejam capazes de estimulá-los. Na infecção natural, encontra-se apenas anticorpos específicos, que quando alcançam um limiar crítico, surge um vírus resistente. Na ausência da estimulação desses anticorpos neutralizantes amplos, voltou-se uma pesquisa para respostas imunes celulares contra o HIV. Se for possível produzir uma resposta imune muito potente de células T, a resposta pode reduzir danos das células TCD4+, após a infecção primária e reduzir o ponto de equilíbrio viral. Foram realizados ensaios de vacinas contra o HIV, nos principais foi descrito como vacinas de anticorpos, pois esperava que se produzissem respostas de anticorpos. No entanto, essas respostas não neutralizaram isolados típicos de HIV e as vacinas não foram eficazes. Outros testes têm sido realizados recentemente, mas ainda não existe eficácia comprovada contra o vírus do HIV. Então, pode-se concluir que um dos principais desafios da medicina é encontrar uma vacina eficaz contra o HIV, pois é necessário que se encontrem imunógenos que produzam, que estimulem os anticorpos neutralizantes amplos e que também produzam resposta celular imune.